anos 90. Eram pessoas que provavelmente não jogavam videogame desde a época do Atari, talvez do Odyssey, ou de fliperamas como Space Invaders e Pac-Man. Quando o SimCity foi lançado, eles provavelmente estavam na faculdade e tinham um computador para jogar. Muita gente que não se considerava fã de videogames voltou a ter interesse em jogos por causa do SimCity. Por isso é tão importante para a indústria do videogame ter jogos capazes de fazer isso. SimCity parecia um jardim virtual em que Wright havia plantado as sementes, mas cabia ao jogador cuidar do jardim. Os jogadores usavam as regras simples criadas por Wright e observavam as cidades crescerem. Parte da genialidade do Will Wright era saber como construir simulações para deixar as pessoas envolvidas. Colocar comida em uma placa de Petri e começar a observar as bactérias crescendo é um sistema emergente. Existem regras, você dá início ao processo e depois deixa as regras agindo até coisas complexas começarem a acontecer. De uma certa forma, eu gosto de jogos em que o jogador possa inventar o seu objetivo. Existem múltiplos objetivos. Eu posso criar uma cidade para ser a maior possível ou com a menor taxa de criminalidade. Vou atrás da minha meta. Assim, o jogador é obrigado a fazer um juízo de valores desde o início. Os jogadores tinham o controle sobre o sucesso ou fracasso da cidade. Eles também tinham uma liberdade de escolha para tomar decisões que não seria possível na vida real. Depois que o entusiasmo com o fim da Guerra Fria passou, as pessoas se deram conta de uma lista interminável de problemas e complicações que não haviam previsto. A queda do Muro de Berlim causou muita euforia e felicidade. E as pessoas estavam dispostas a muitas coisas. Estavam dispostas a compartilhar e a ajudar. E também perceberam que existia uma série de problemas que precisava ser superada. A instalação do novo sistema político mudou tudo isso e cada vez foi aumentando mais o grau de insatisfação. Depois daquele momento de euforia, vieram os problemas políticos e principalmente os econômicos. Já não existia mais um eixo claramente definido entre o bem e o mal. E as pessoas precisavam decidir sozinhas o que era certo e o que era errado para o mundo. Foi o momento perfeito para Peter Molyneux lançar seu game Populous, em que os jogadores podiam explorar sua própria ética do ponto de vista de uma divindade. Quando Populous foi lançado, a época era muito apropriada. Havia muitas discussões sobre moralidade e o problema do Oriente Médio estava se agravando. Salman Rushdie, um escritor famoso, lançou o livro Versos Satânicos e foi jurado de morte. A mídia falava muito sobre a luta do bem contra o mal. A fato é que o líder iraniano Ayatollah Khomeini decretou contra Salman Rushdie, espalhou terror pelo mundo e levantou debates sobre liberdade de expressão e religião. O videogame Populous de Molyneux caiu como uma luva para quem não sabia lidar com a liberdade recém-adquirida. Eu sempre tive uma certa obsessão, uma obsessão mesmo, de conseguir criar vida de alguma maneira dentro de um jogo. Como eu posso fazer com que esses homenzinhos pareçam mesmo estar vivos? Em seu jogo posterior Black and White, Molyneux programou a verdadeira complexidade da natureza humana. Ele deu ao jogador a capacidade de escolher entre um Deus bom ou mau. Olhe para eles. Olhe só para eles. Essas criaturas são realmente miraculosas. Com certeza, mas não são tão grandes quanto eu esperava. Ao contrário dos jogos que surgiram antes, o jogador tinha uma espécie de visão de um microcosmo do mundo. O jogador tinha o controle e desempenhava o papel de um semideus que influenciava as pessoas. Olha, nós vamos te dar esses poderes, mas você decide o que fazer com eles. Portanto, é você quem vai decidir qual é a mensagem moral, qual é o curso moral que quer tomar no jogo. Será que eu estou errado em te dar o poder para fazer alguma coisa? Ou você está errado em usar esse poder? Apesar de o jogador brincar de Deus nesse tipo de game, os verdadeiros deuses eram os designers, que se tornaram uma espécie de árbitros morais ao determinar as regras desses mundos. Eu digo que o jogador é uma espécie de semideus porque só tem os poderes divinos que o programador deu. É como naquele jogo de Molyneux, Black and White. Você consegue controlar os aldeões e tem uma mão divina que sobrevoa as árvores e os bosques. Você pode arrancar as árvores e entregar a madeira a eles.
Mas se você fizer isso, os aldeões começam a dizer: nós queremos mais madeira, queremos mais madeira. Eles oram para você. E aí você tem que buscar mais madeira. Obrigado pela madeira. E quanto mais você dá, mais eles pedem. Oh, there's no food on the table, and we can't sell unless we're able. So we ain't going nowhere till we get some grain. Isso faz parte do projeto que o Peter Molyneux criou. Parece até um manifesto sobre a religião. Se você começa a confiar suas capacidades em uma força maior, começa a perder a iniciativa. Socorro! Alguém nos ajude! Ajude nosso filho, por favor! Toda vez que eles pedem comida, você é o Deus deles e pode dar comida. Sempre que eles pedem misericórdia, você pode dar misericórdia. Ou, e isso é o que mais me interessa pessoalmente, você pode decidir ser um Deus cruel, malvado e odioso. Se eles pedem comida, você não liga. Se eles pedem misericórdia, é uma boa desculpa para pegar um deles e atirar no penhasco mais próximo. É um ataque! Descobrir o tipo de pessoa que você é era fundamental na ideia do Black and White. Molyneux também implementou a inteligência artificial em Black and White. Este aplicativo havia sido usado pelos militares para prever a trajetória de aviões ou mísseis a partir das detecções de radar durante a Segunda Guerra Mundial. A corrida para desenvolver os computadores durante a Segunda Guerra Mundial envolvia cálculos balísticos. Você tentava prever a trajetória de um míssil levando em conta o movimento da Terra para saber exatamente onde ele pousaria. Antes os cálculos eram feitos à mão, mas eles perceberam que aconteciam muitos erros, por isso resolveram tentar a automação. Um cientista chamado Alan Turing estava envolvido com o exército durante a Segunda Guerra Mundial e ajudou a criar uma máquina para decifrar o código secreto da Alemanha. Ele escreveu pela primeira vez sobre inteligência artificial, ou IA, em 1950. O estudo descrevia o teste de Turing, que examinava a capacidade de inteligência artificial de uma máquina, pedindo a um voluntário para distinguir entre o diálogo com o computador e o diálogo com o humano. O teste de Turing que Alan Turing criou era genial. Ele tentou definir o que é inteligência, ele pensou muito bem. Acho que a melhor definição de inteligência é convencer a pessoa, do outro lado da tela, que ela está interagindo com o sistema inteligente. E pronto. Os primeiros videogames eram muito simples, sem nenhum tipo de IA, apenas reagiam a um comando. Quando os games evoluíram, os desenvolvedores acrescentaram outras coisas, como padrões baseados em IA, mas ainda não era inteligência de verdade, era um padrão de reação do oponente a uma determinada ação do jogador. Em pouco tempo, os jogadores de Pac-Man previam exatamente como os fantasmas se moviam pelo labirinto e sabiam como agir para sobreviver. Depois que se descobre isso, os jogos perdem a graça, porque não são mais imprevisíveis nem desafiadores. Mas com a evolução dos games, os desenvolvedores criaram novas formas de inteligência artificial. A IA acontece na mente do jogador. Se ele está convencido de que o jogo se comporta de maneira inteligente, então o jogo é inteligente. Não importa o que acontece dentro do programa. Lá as coisas são sempre mais simples do que se imagina. De um certo modo, é até uma espécie de truque. A gente trapaceia. Os games também trapaceiam com a inteligência artificial. Mas, sem sombra de dúvida, sem a inteligência artificial, até os jogos de tiro seriam muito mais fracos do que são hoje. A grande questão da inteligência artificial é a capacidade do jogo de reagir ao que você faz e não àquilo que eu programei. Em games como Black and White, os jogadores sentem-se poderosos, porque Molyneux dá as ferramentas não apenas para manipular os movimentos do personagem, mas também sua personalidade. Agora dê tapas movendo a sua mão rapidamente de um lado para o outro. Ele arquitetou a inteligência artificial das pessoas que realmente importam no jogo, com uma certa filosofia moral em mente, e elas se comportam com base em princípios éticos diferentes. Saudações, somos a sua consciência, bem e mal.